um médico começa a se dedicar com bastante afinco aos seus estudos e investigações da psiquiatria. E com isso, a gente imagina que ele vai conseguir ajudar muitas pessoas, certo? Errado. Ele acaba causando um caos gigantesco na cidade para, no fim, se trancar sozinho com os seus estudos. E o que será que isso pode falar para mim e para você de maneira mais prática? Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Juliana, sou psicóloga e por aqui a gente conversa bastante sobre livros e como se aproveitar dessas leituras de forma terapêutica. E eu sei que eu estava realmente devendo trazer literatura brasileira para esse canal. E aí eu pensei, né, nada mais justo do que a gente começar pelo nosso grande Machado de Assis, e é por isso também que hoje a gente vai conversar sobre um dos contos mais famosos dele, que é O Alienista. Então a história se dá na vila de Itaguaí. E logo no início a gente já conhece o nosso protagonista, que é o Dr. Simão Bacamarte, um médico extremamente apaixonado pela ciência. Mas assim, é uma paixão que chega a guiar todas as decisões dele. E quando eu falo todas, são todas mesmo, a ponto dele escolher a própria esposa, que é a Dona Evarista, não por ela ser uma mulher gentil, bonita, inteligente, mas sim por conta das condições fisiológicas dela. E com isso ele esperava que ela lhe desse filhos com boas condições também. Mas ele acabou se enganando. Eles não tiveram filhos e tudo isso cooperou para que ele se enfurnasse cada vez mais nos seus estudos. E com isso também foi surgindo o interesse dele pela área da psiquiatria. E conforme ele foi desenvolvendo esse interesse, também surgiu a ideia de construir uma casa para alojar todos os loucos de Itaguaí. E com o tempo, isso realmente acontece. Na Rua Nova foi construída a Casa Verde, a famosa Casa Verde. E o Dr. Bacamarte, ele não só queria tratar as pessoas, mas ele tinha um interesse muito grande de estudar e realmente investigar esse fenômeno da loucura, a ponto de todo o seu tempo ser voltado para isso. Tem um trecho aqui no livro em que ele fala o seguinte até: mal dormia e mal comia, e ainda comendo era como se trabalhasse, porque ora interrogava um texto antigo, ora ruminava uma questão. E ia muitas vezes de um cabo a outro do jantar sem dizer uma só palavra a Dona Evarista. E com essa determinação toda, esse foco todo nos estudos, a Dona Evarista, que era a esposa do Dr. Bacamarte, acaba definhando de tristeza, até porque ela não tinha mais marido. E quando ela finalmente consegue insinuar essa tristeza para ele, ele dá a sugestão de que ela vá viajar para o Rio de Janeiro, que era o sonho da Dona Evarista mesmo. E assim ela parte. E quando ela parte, parece que foi até um alívio para ele. E depois disso, o Simão Bacamarte, ele não só queria estudar com profundidade, mas ele queria começar a fazer experimentos. E foi aí que ele começou a recolher cada vez mais pessoas. Pessoas, inclusive, que até os olhos de quem era leigo não tinham traços de loucura. Podiam ter umas manias, uns comportamentos meio diferentes. Mas claramente ali não havia loucura. Mas mesmo assim, elas eram recolhidas para a Casa Verde. E naturalmente isso começou a assustar as pessoas. Todo mundo começou a achar aquilo muito estranho, a ponto de outro médico chamar a Casa Verde de cárcere privado. E quando a Dona Evarista retorna do Rio de Janeiro, estava todo mundo colocando as expectativas em cima dela, porque na cabeça dele, só ela poderia fazer a cabeça do marido para desistir de toda aquela loucura por parte dele. Mas acontece que as coisas só pioraram, a ponto de várias pessoas fugirem da cidade. E, gente, assim, tem um caso muito cômico, eu pelo menos dei tanta risada, que é o caso do Gil Bernardes. Eu vou ler a personalidade dele para vocês, tá? Um desses fugitivos chegou a ser preso a 200 passos da vila. Era um rapaz de 30 anos, amável, conversado, polido. Tão polido que não cumprimentava alguém sem levar o chapéu ao chão. Gente, o exagero do Machado de Assis, né? Mas vamos lá. Na rua, acontecia ele correr uma distância de 10 a 20 braças para ir apertar a mão a um homem grave, a uma senhora, às vezes a um menino, como acontecera ao filho do Juiz de Fora. Tinha a vocação das cortesias.
De resto, devia às boas relações da sociedade, não só aos dotes pessoais que eram raros, como a nobre tenacidade com que nunca desanimava diante de uma, duas, quatro, seis recusas, caras feias, etc. O que acontecia era que, uma vez entrado numa casa, não a deixava mais. Nem os da casa o deixavam a ele, tão gracioso era o Gil Bernardes. Pois o Gil Bernardes, apesar de se saber estimado, teve medo quando lhe disseram um dia que o alienista o trazia de olho. Eu achei essa situação tão cômica, porque eu fiquei pensando, né? Primeiro, olha os detalhes em que o alienista, que é o Dr. Simão Bacamarte, ficava atento, né? Sim, manias ali normais de cada pessoa, mas ele implicava com essas pequenas coisas. Mas ao mesmo tempo que eu acho maravilhoso, isso que é um autor bom, né, gente? É um autor que consegue ter essa descrição tão rica dos personagens. E o Machado de Assis, eu não sei de vocês, mas eu sinto essa ironia, um certo sarcasmo, sabe? Muito bom, muito bom. Só o Machado de Assis mesmo pra fazer isso. E eu fiquei pensando, né? O pessoal, né? Puxa vida, prendeu o Gil Bernardes, coitado do Gil Bernardes. Mas isso deve ter sido um alívio tão grande pro pessoal tímido e até mesmo pros introvertidos daquela cidade, porque o cara chegava a atravessar a rua, gente. Atravessar a rua pra te falar um oi. Não, pelo amor de Deus. Gil Bernardes, o terror dos introvertidos. Mas enfim. E aí, gente, nessa situação toda, o medo entre os habitantes de Itaguaí só crescia, a ponto também de surgir uma ideia de haver uma rebelião. E essa rebelião serviria para pedir ao governo que prendesse, de certa forma, o Simão Bacamarte e o exportasse para longe, deixe esse médico bem longe daqui. E essa rebelião ela foi formada por um personagem que é bem importante na história também, que é o Barbeiro Porfírio. Ele se torna o líder. E como ele também era chamado ali pelo nome de Canjica, acabou que essa rebelião ficou conhecida como a Rebelião dos Canjicas. Só a literatura brasileira, né, gente, para oferecer uns nomes desses. Maravilhosa. E aí, então, cerca de umas 300 pessoas se juntaram nessa rebelião para derrubar o Dr. Simão Bacamarte e a Casa Verde, só que eles foram impedidos pela própria força pública. E aí começa a ter um caos maior, porque nisso o Barbeiro Porfírio, ele faz um showzinho ali, falando de que nem se matassem eles iam parar. E nesse discurso bonitinho, vários integrantes ali da força pública acabaram se juntando do lado do Barbeiro. E isso foi tão, né, de fato, uma revolta que acabou que o governo ficou nas mãos do Barbeiro Porfírio. O que é engraçado, porque é justamente o que esse barbeiro queria. Ele tinha esse sonho de ter esse cargo. E aí, então, no geral, o barbeiro é super bem aclamado pelas pessoas, visto como herói que vai libertar Itaguaí desse alienista maluco. Só que algumas outras poucas pessoas desconfiavam de que esse Porfírio, ele não era tão bonzinho assim. E uma dessas pessoas, inclusive, é o Padre Lopes, que para mim é o personagem mais sensato dessa história. E então, depois dessa tomada do governo, o Porfírio ele vai até a Casa Verde falar com o Dr. Simão Bacamarte. E nessa parte do livro, eu fiquei chocada, porque tiveram várias reviravoltas. A primeira é que você lembra do Crispim Soares, que era amigo do Dr. Simão Bacamarte? Quando ele fica sabendo que o barbeiro tomou o poder, ele simplesmente se junta do lado ali, né, agora da nova força pública, que está nas mãos do barbeiro, e se coloca contra o Dr. Simão Bacamarte. E outra coisa que choca muito também é que quando o Porfírio finalmente se encontra sozinho ali com o alienista, o Dr. Simão, ele pede para que pelo menos a Casa Verde não fosse destruída na sua frente. E aí o barbeiro responde que essa não era a intenção dele. Ele foi, na verdade, pedir para que o alienista soltasse aquelas pessoas, né, que estivessem próxima de uma cura
ou pelo menos aquelas pessoas que não tivessem uma situação tão grave. Assim, na maior cara de pau, ele falou que era só para o povo de Itaguaí parar de reclamar. Ou seja, aquele discurso que o Porfírio fez, para nem que se passassem por cima deles, nem que matassem. Gente, o cara não tava nem aí. Ele só se aproveitou ali da causa para tomar o poder. E de novo, né, senhoras e senhores, eis aí Machado de Assis fazendo uma leitura do Brasil. Vou até ler o trecho aqui em que o barbeiro fala, né, com o Simão Bacamarte. Unamo-nos e o povo saberá obedecer. Desse modo, sem grande perigo, mostraremos alguma tolerância e benignidade. E assim, eu imagino, como eu e você, o alienista também ficou chocado. Mas ele não ficou chocado com a hipocrisia, com a falta de caráter do Porfírio. Ele ficou chocado porque ele viu mais um louco na frente dele, mais uma pessoa ali para ele enfiar dentro da Casa Verde. E não só ele, tá? Mas todos os apoiadores. E com isso, o Barbeiro, o Crispim Soares e até o Dona Evarista foram tudo presos dentro dessa casa de Orates, né? Que era como eles também chamavam de manicômio. E depois de um tempo dessa situação toda, o pessoal ali da vila recebeu uma notícia inesperada de que o alienista iria liberar simplesmente todas as pessoas que estavam na Casa Verde, porque o entendimento dele sobre o que era loucura havia mudado. Ele chegou à conclusão de que essas imperfeições, essas manias, esses detalhes, né, da personalidade de algumas pessoas não eram a loucura, não eram sinais de loucura em si. E com isso o povo fez a maior festa, os familiares e os parentes se reuniram tudo de novo. E para quem está curioso para saber qual que era o novo olhar do alienista sobre a loucura, ele inverteu. Agora, pessoas que eram certinhas demais, na verdade, que apresentariam um certo traço de loucura. E aí, agora, sempre que ele via uma pessoa agindo bem, tendo os princípios, era presa ali na Casa Verde. Inclusive, o coitado do Padre Lopes foi preso dessa vez, e a mulher do Boticário, que é o Crispim Soares. E um caso muito engraçado que aconteceu de novo com o barbeiro Porfírio é que ele havia sido solto, né? Só que o povo, revoltado de novo, já que o alienista estava prendendo pessoas boas na Casa Verde, o povo buscou ele para fazer de novo uma rebelião. E o Porfírio, diante daquele pedido, ele falou que ele estava arrependido, que ele não ia mais fazer esse tipo de coisa, que ele ia continuar vivendo a vida normal dele de barbeiro. E quando o alienista ficou sabendo dessa postura certinha do barbeiro, adivinha? O coitado do homem foi preso de novo. O novo manejo do Dr. Bacamarte com os pacientes dele ali na Casa Verde era que ele buscava atacar a maior qualidade dessas pessoas. Então, se a pessoa tinha alguma virtude, ele buscava atacar ali, porque ele achava que agora o correto a se fazer era restituir o desequilíbrio das faculdades de cada paciente. E só assim, quando a pessoa estava desequilibrada, quando a pessoa perdia aquela virtude, ele dava alta. E quando chegou o momento em que todas as pessoas na Casa Verde haviam recebido alta e o Simão Bacamarte se encontrou sozinho ali de novo, ele começou a refletir sobre tudo o que havia acontecido. E com essa reflexão toda, ele chegou à conclusão de que ele era o único sujeito perfeito ali em Itaguaí. Só ele apresentava o equilíbrio psíquico e moral. E então, ele se entrancou sozinho na Casa Verde, mesmo todo mundo implorando para que ele não fizesse isso. E ele acabou morrendo, então, enfurnado naquela Casa Verde, se dedicando à cura de si mesmo. E agora que a gente chegou no final da história, a gente consegue ver que o Simão Bacamarte, ele é um sujeito que, apesar de muito estudo, ele não conseguia integrar esses estudos, esse conhecimento, com a realidade, com aquilo que a realidade pedia dele.
Então ele via, sei lá, uma característica isolada de algum possível transtorno psiquiátrico e já estava aprendendo as pessoas. Parece até na faculdade, né, gente? Quando eu tinha aula de psicopatologia, a gente aprendia, sei lá, uns 10 transtornos psicológicos por aula. E aí a gente saía de lá achando que tinha pelo menos uns 5. Mas é claro que isso é brincadeira, né? Porque quando a gente fala dessa questão de psicopatologia, não basta uma característica aqui, outra ali, isoladas. Mas sim, a gente considera todo um contexto, toda a personalidade da pessoa, a história de vida dela e etc. E eu abri esse parênteses todo para dizer que, em vez desses estudos, dessas leituras, ajudar o Dr. Simão Bacamarte a ajudar outras pessoas que realmente precisavam desse tipo de auxílio, ele acabou gerando um caos na cidade inteira, acabou gerando, na verdade, mais problemas para os outros, porque ele não conseguia adaptar esses estudos à realidade, a realidade que é complexa. E é claro que ninguém chegou ao nível do alienista, né? Mas quando a gente se coloca nessa situação de ler bastante, estudar bastante, a gente também precisa tomar esse cuidado de não cometer o mesmo erro, de ler muito, estudar muito, mas parar por aí. E fazer isso pode até ser danoso, porque você começa a ampliar tua consciência, teu conhecimento mesmo, só que a tua maturidade, ela não acompanha essa expansão. Então, essa tensão que fica entre o crescimento do teu conhecimento, da tua consciência, mas a estagnação da tua maturidade, da tua situação emocional mesmo, da tua postura diante da vida, ela vai gerar sofrimento. Então você entende, você sabe, você vê, mas você continua estagnado, porque a tua forma de se comportar, de lidar com as dificuldades da vida, inclusive, continua sendo a mesma. Uma vez na vida, outra na morte, eu costumo entrar lá no Substack e esses tempos atrás eu vi uma análise lá muito boa. É que, infelizmente, apareceu esse texto como sugestão, eu nem sei quem escreveu, senão eu com certeza daria os créditos aqui. Mas o cara, ele fez uma análise daquela personagem da Rory em Gilmore Girls, de que ela é uma menina que ela lê muito, né? Inclusive bons livros, Moby Dick, O Velho Mar, etc. Só que ela para ali, porque se você olhar para a vida dela, é uma bagunça, ela é muito imatura, ela tá toda perdida na vida. E quando a gente também lê bons livros ou estuda, né, faz esse estudo mais voltado à filosofia, à psicologia, à teologia, esses tipos de conteúdo, eles nos ajudam a ampliar a nossa visão e o nosso entendimento acerca das coisas e, com isso, responder à realidade de forma mais coerente e assertiva. Mas se nós simplesmente lemos e estudamos e fica por isso mesmo, a gente não está permitindo que os frutos dessas mesmas atitudes germinem. É preciso fazer o esforço de integrar esse conhecimento que a gente vai adquirindo à nossa própria personalidade, seja por meio da reflexão acerca da história que a gente leu ou de um personagem com o qual a gente se identificou e isso reflete na nossa própria narrativa, seja por meio da contemplação de algo verdadeiro, ou seja por meio da ação também de colocar em prática aquilo que a gente acabou de ler. Mas é claro, né, gente, também não é todo livro que a gente lê que vai nos impactar, que vai falar com a gente. Mas, poxa vida, também nenhum. Uma das características da maturidade é essa postura, esse hábito de refletir sobre a própria vida e recalcular a rota, de se corrigir quando é necessário. E quando a gente lê, a gente tem a oportunidade de ampliar essa reflexão, porque nós vivemos a vida de vários personagens por meio dessa leitura. Então, o que X história ou Y personagem que mexeu com você está te falando exatamente? Que outro caminho é possível você trilhar na sua vida que essa leitura está te mostrando? E o que você vai fazer com isso? Então, essa integração dos nossos estudos e das nossas leituras a quem nós somos
nos ajuda a esse desenvolvimento verdadeiro, a essa maturidade. Então, reforçando o exemplo negativo que a gente tem na história do alienista é o próprio Simão Bacamarte, como eu já falei aqui. Ele tinha muitos conhecimentos, ele conseguia compreender e entendia sobre várias nomenclaturas científicas, mas ele não conseguia aplicar isso na prática de forma sensata. Ele era incapaz de ver que, para uma pessoa ser considerada louca naquela época, não bastava ter aquelas características soltas que ele tinha em mente, que ele tinha o conhecimento, mas essas características precisam se tornar um conjunto e impactar a vida da pessoa, seja a rotina dela, o trabalho, os relacionamentos. Mas ele era incapaz de ver isso, até porque ele não tinha muito contato com a realidade, né, gente? Convenhamos, ele ficava preso só nas leituras, ele não tinha convivência com a esposa, ele não tinha convivência com os outros, ele ficava preso ali. E esse afastamento da realidade, ou até essa negação, em certa medida, da realidade, é um ponto da neurose, né? E até que ponto nós também negamos a realidade e não queremos aceitar algumas coisas. Mas só também, para não ficarmos falando de exemplos negativos, eu quero trazer um exemplo positivo aqui de como a gente pode fazer essa integração de uma leitura, de um estudo na nossa realidade, na nossa personalidade. Então, por exemplo, né? Para quem já leu Hobbit, sabe que apesar de ser uma história de fantasia, é cheia de ensinamentos que a gente pode buscar colocar em prática. Tem uma frase, inclusive, lá, que diz que se nós valorizássemos mais a comida, a música, esse tipo de coisa, essas coisas mais simples da vida, né? Mais do que o ouro, o mundo seria um lugar muito mais alegre. E geralmente a nossa postura diante de uma frase dessas é falar, nossa, que frase bonitinha. E aí fica por isso mesmo. Mas se de repente, né, essa frase me chamou a atenção, e aí eu parasse um pouquinho, refletisse sobre minha própria vida e falasse, nossa, é verdade. Quando eu tive essa oportunidade de ter essas alegrias mais simples da vida, eu percebi uma felicidade muito mais genuína do que quando eu estava passando por momentos em que as pessoas consideram de, né, aquela alegria espalhafatosa. E aí, quem sabe, num próximo momento em que eu estivesse ouvindo uma música que eu gostasse, experimentando uma comida boa, eu conseguisse aproveitar daquele momento de forma mais presente. Então, reforçando aqui, quando alguém lê ou estuda muito, mas não consegue fazer essa integração dos estudos com a realidade, ou, no caso da arte, da literatura, de integrar com a própria personalidade, vai acabar, no mínimo, tendo um sofrimento pessoal. Porque você consegue ver, você consegue entender, mas você não consegue colocar em prática, o que leva a essa tensão interior. Então esse vídeo, ele não é só um convite a ler O Alienista, mas também a nós, e eu me incluo nisso, tá? Buscarmos aproveitar de fato e na prática daquilo que nós lemos e estudamos, seja por meio da reflexão ou de novas formas de como lidar com a vida. E, de novo, não são todos os livros que vão mexer com a gente, até porque tem livro que é ruim mesmo, né? Tem uns filósofos aí que às vezes eu paro para ler umas coisas e eu falo, gente, pelo amor de Deus, como é que chamam essa criatura de filósofo? Mas, enfim, que a gente busque aproveitar de forma mais profunda dessas leituras e estudos que a gente sabe que valem a pena, que de fato tem algo de verdadeiro e bom ali. Que a gente não fique preso nessa coisa de, que livro profundo, que frase bonitinha. Mas não, sabe, parar ali um pouquinho, contemplar, refletir sobre aquelas questões para que a gente consiga aproveitar aquela história para escrever bem a nossa própria narrativa. E, se possível, fazer algo de bom na prática, na realidade, para os outros, com esse nosso conhecimento, que a gente não seja igual o alienista, né, gente? Eu acho que eu fui um pouco longe na reflexão desse vídeo, mas eu espero muito que tenha feito sentido e que tenha te ajudado de alguma forma. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!